naked in the night and looking for some play. But just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly tangled on the chain of mine. She's got your pistol. Molly tangled on the chain of mine. Molly tangled on the chain of mine. Slow, she's burning in your soul. Uou! Salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde pra você que torce, que vibra com o futebol catarinense. Boa tarde pra você que é de Chapecó e de Brusque, né? A semana foi especial para essas duas regiões do estado. Chape garantiu os pontos que precisava e confirmou o acesso à Série A da próxima temporada. Situação semelhante viveu o Brusque. O time venceu o Ituano, vai para as semifinais da Série C e já está com o passaporte carimbado para a Série B dessa próxima temporada, que vai ser esse ano, né? Tem Figueira, que ontem aplicou 3 no Brasil de Pelotas, o Avaí, que deixou escapar a vitória diante do Vitória, Emerson Maria no Tigre, Jack na Copa Santa Catarina, o bye-bye do Valente Marinheiro. Tem informações do Metropolitano e nossos convidados especiais. Anote aí o nosso número do WhatsApp. É o 48 99191 4706. 99191 4706. Manda pergunta, comentário, foto. Tem uma reflexão sobre 2021 que está só começando. Manda pra gente também. A participação da galera de casa é fundamental para a construção do programa. Vamos fazer o seguinte, deve começar diferente. Antes de eu escalar nosso time para o programa de hoje, vamos acompanhar o material do repórter Júnior Espíndola, que fala, destaca o acesso da Chape. Tá tudo verde no oeste do estado. Chape é Série A novamente. Na última terça-feira, a Chapecoense confirmou oficialmente o acesso à Série A. Depois de um rebaixamento catastrófico em 2019 e de um início de temporada preocupante em 2020, o clube se ajustou com a chegada do técnico Humberto Louser, que cumpriu as metas planejadas pela diretoria. E o objetivo era um só. Em primeiro lugar, tinha as metas, ela era do catarinense, ela não era tão pesada, mas a gente imaginava, por tudo que tinha acontecido. A meta era, assim, da gente classificar entre os 4. Depois, acabamos ainda buscando o título. Sabia que, de repente, o mais difícil era classificar e depois sabia que o time ia embalar. A Arena Condá voltará a receber os grandes do futebol brasileiro na temporada 2021. Por isso, o departamento de futebol da Chape já começa a pensar e planejar reforços para o time que vai disputar a elite do futebol brasileiro. A gente sabe que precisa qualificar um pouco mais a equipe. Acreditamos que a gente tem um alicerce, a gente tem uma boa base, mas a Série A ela é diferente. E a gente, dentro do orçamento e do planejamento, o qual a gente já vinha trabalhando já há um certo tempo, a gente sabe que com todas as dificuldades, a gente tem que gastar mais, vai precisar, a competição exige, e a gente tem que montar uma equipe bastante competitiva, errar, talvez a gente faz de tudo para não errar. Vamos usar todas as ferramentas existentes, no processo de contratações. Estar entre os 20 melhores do Brasil não é a única das vantagens da cidade. Além de proporcionar grandes jogos de futebol disputados na capital do oeste catarinense, a Chapecoense também representa uma fonte econômica fortíssima para o comércio regional. Para o comércio, de um modo geral, é excelente, Você vê que a dinâmica da economia começa a movimentar desde os aeroportos, o aeroporto, falando isso, televisão, rádio, a imprensa de um modo geral. E atrás disso vem vendas de material esportivo, vem alimentação, vem hotelaria. E vem o grande orgulho, da região toda. Então, eu quero crer que nesse campeonato que está começando agora em 2021, vai novamente ser muito enfatizada a Chapecoense e Chapecó. Tá aí, bela matéria do Júnior Espíndola, Um time na Série A não significa só
sucesso, felicidade, alto astral para o time, para o torcedor, para toda uma cidade, como o Júnior mostrou na matéria. Vamos fazer o seguinte, vamos convocar nosso time para o programa de hoje, 16 de janeiro de 2021. Ele tem um sorriso fácil, alto astral, tá solteiro, bom de resenha. E tem aqui, ó, do lado esquerdo do peito, o escudo da Chape tatuado. Direto de Chapecó, nosso lobo alfa, Sérgio Badá, tá com a gente, tá ali, ó. Falei, sorriso fácil. Em Blumenau, a conexão foi feita e Emerson Luiz está com o programa conectado. Tem novidades do metrô, hein? Daqui a pouco ele conta tudo sobre um movimento criado pelos torcedores. Já o Emerson vai falar sobre isso. Em Itajaí temos um comentarista dividido. Sentimentos conflituosos, 50% é alegria, 50% tristeza. Alegria com o Brusque, tristeza pela desclassificação do Marinheiro. Marcelo Nunes está com a gente. Tem mais gente para ser escalada hoje, ó. Ele foi condecorado pela rainha. Não preciso falar mais nada, só basta isso, né? Sir Renato Semensati, direto de Criciúma, vai contar do Tigre. Emerson Maria conversou com ele, esteve no Balanço Geral no meio da semana, o Balanço Geral Sul. Daqui a pouco o Renato traz as informações do Criciúma também. E com a gente hoje, representando o portal ND+, e o jornal ND, Diogo de Souza, que já está na tela do Clube da Bola. Vamos fazer o seguinte, começar com o Badá no Oeste, né? Chapecoense 2, Figueirense 1. Já o presidente da Chape, Gilson Sbergen, vai conversar um papo com a gente, aquela nossa entrevista coletiva. A galera já vai bolando a pergunta e preparando a pergunta para o presidente. Primeiro, Badá, boa tarde. O jogo não foi fácil, mas a vitória veio e a Chape conseguiu o número de pontos que precisava para garantir o acesso à elite. A gente costumava dizer, Badá, que é a elite do ano que vem, mas é esse ano ainda, né? Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Um abraço para todo esse timaço aí da nossa equipe aqui do Clube da Bola. Este que é o grande programa esportivo de Santa Catarina. A gente vê só na escalação ali, ligando todos os cantos, né, em TV aberta. É o grande programa do esporte aqui do nosso estado. E uma semana de alegria realmente aqui para a torcida da Chapecoense, com a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vimos aí a matéria do Júnior Espíndola resumindo um pouco de tudo isso, né? Mas eu começo falando a respeito do jogo e do quanto o Figueirense valorizou a vitória da Chapecoense, viu? Não foi jogo fácil, muito pelo contrário. O Figueirense fez uma boa partida, começou melhor o jogo, teve no início 2 oportunidades para fazer, olha só, isso aí menos de 5 minutos, o Figueirense foi 2 vezes com muito perigo. Aí aos pouquinhos a Chapecoense viu que precisava jogar também. E o Figueirense fez com que a Chapecoense fosse para o jogo, e aí a Chapecoense melhorou na partida, começou a atacar mais, e aí vai fazer 1-0, cruzamento do Matheus Ribeiro, e o Paulinho Mocelin, que jogou muita bola. Paulinho Mocelin gosta de jogar contra os times da capital, hein? Jogou muito bem contra o Avaí, lá em Florianópolis, e repetiu contra o Figueirense. Aí o Paulinho Mocelin fez 1-0, daí a Chapecoense teve outras oportunidades até para ampliar, e o Figueirense não se entregou, o Figueirense continuou buscando o resultado, aí teve um gol que foi bem anulado pela arbitragem. No segundo tempo, o Figueirense, a Chapecoense vai ampliar até por 2-0, aí uma falha do goleiro e o Derlan aproveitou para fazer 2-0, que seria o gol da tranquilidade. Mas logo depois o Figueirense descontou, né, de pênalti, um pênalti bem marcado, que ninguém reclamou, e colocou fogo no jogo de novo. Então a Chapecoense venceu um time que valorizou a vitória da Chapecoense, valorizou o resultado, que colocou depois a Chapecoense aí, começou a festa logo depois que terminou o jogo. Mas repito, viu, não é à toa que o Figueirense fez 3-0 ontem no Brasil. O Figueirense fez um bom jogo aqui em Chapecó e valorizou a vitória da Chapecoense. Mas a Chapecoense precisava da vitória e contou também com tropeços do Juventude e do CSA. E aí, no meio de semana, na terça-feira, já carimbou a volta para a Série A, o que é algo muito considerável, que foi devidamente valorizado por todos nós aqui, como mostrou o Júnior Espíndola na nossa matéria, porque a Chapecoense disputou 6 anos a Série A do Campeonato Brasileiro e não está livre de uma queda, como caiu em 2019, dia 27 de agosto, dia 27 de novembro, quando perdeu para o Botafogo aqui por 1-0. O problema é ser rebaixado para a Série B e com uma dívida enorme, com uma dívida gigantesca, com uma dívida assustadora, com troca de diretoria, com renúncia da diretoria anterior, que era comandada pelo Plínio David Enes Filho, o Maninho, aí renunciou, assumiu corajosamente o presidente Paulo Magro e começou uma recuperação de clube.
né, que ganhou força no ano passado, no ano de 2020, aí conquistou o título do Campeonato Catarinense, começou bem a Série B e aí se acostumou com o G4 e foi até a rodada do meio de semana quando conquistou o acesso. Então a gente sabe da importância, aquilo que falou o Clóvis Spor, que é o presidente da CDL aqui de Chapecó, a importância da Chapecoense para Chapecó e para a região, porque nós não temos praia, nós não temos assim tantos pontos turísticos, temos bastante, é bem verdade, né? Temos muitos aqui na nossa cidade e na nossa região. Mas a Chapecoense, indiscutivelmente, quando está numa Série A, atrai a atenção de toda a região. A Chapecoense chegou a ter 15 mil sócios aqui de Chapecó e da nossa região quando disputou a Série A com a vinda dos grandes clubes. E é isso que vai se repetir nesse ano, logo aí, no mês de maio. Então foi uma volta, digamos assim, um trabalho, uma recuperação do clube com muitas mãos, que foi começado com o Paulo Magro e a sua diretoria. Ele deu entrevista aqui para o nosso Clube da Bola, valorizando muito o trabalho dos seus vice-presidentes, da sua diretoria, e entre eles estava o Gilson Sbeggen, que era o vice-presidente de finanças e administrativo do Paulo Magro. E pelo estatuto, o Gilson Sbeggen é que assumiu a presidência. E é ele que está tendo essa responsabilidade e vai ter aí a responsabilidade e o privilégio de comandar a Chapecoense até o final desse ano numa Série A de Campeonato Brasileiro. E é isso que nós vamos falar com ele daqui a pouquinho ao vivo aqui no Clube da Bola. Então, Mancha, para finalizar, já me estendi demais, um abraço para o nosso diretor Cristiano Milkzars, que ele e a sua família que estão acompanhando o Clube da Bola, voltando de férias, segunda-feira, né, Cristiano? Com a Chapecoense na Série A, e a NDTV vai ser de novo grande parceira da Chapecoense nesta retomada na Série A do Campeonato Brasileiro. Badá, enquanto você falava aí, eu consultei o estatuto do Clube da Bola e você é o único que está autorizado a se estender um pouquinho no comentário. Único. Tá não bom? tem problema. Obrigado. Não tem problema. Olha só, você citou o presidente, né, Gilson Sbeggen, a gente vai bater um papo com ele. Ele vai fazer a conexão com a gente pela internet, já está ali, já estamos vendo o presidente no cantinho do vídeo. Em primeiro lugar, presidente, muito legal te receber aqui. Esse sobrenome é luxemburguês, se eu não me engano, o presidente pode contar pra gente, Sbeggen. E o primeiro a falar, a primeira a perguntar, desculpa, presidente, vai ser o Badá. Volto a palavra pro Oeste, pro Badá fazer a primeira pergunta pro presidente. É muito privilégio, então eu agradeço a deferência do nosso Marcelo Mancha, mas presidente Gilson Sbeggen, seja muito bem-vindo ao Clube da Bola, primeira vez aí, a gente sabe na condição que assumiu a presidência do clube, mas aquilo que vocês falaram exaustivamente durante a semana, né, Gilson, que para nós amigos é Zico, veja só, o apelido do presidente é Zico, gosta de futebol, conhece de futebol e agora tem a responsabilidade e o privilégio. É mais responsabilidade ou é mais privilégio ou é as duas coisas, presidente? Seja bem-vindo aqui ao nosso Clube da Bola. Obrigado pela participação. Obrigado, Badá, pelas palavras. Obrigado a todos. Obrigado pela participação também. Quero dizer que nunca, nem nos meus mais delirantes sonhos, assim, eu imaginava ser presidente da Chapecoense. Eu sou um torcedor apaixonado pelo clube desde a minha infância, mas foi uma oportunidade que surgiu, a gente teve o apoio de toda a diretoria, teve o incondicional, inclusive, do Conselho Deliberativo, do presidente do Conselho Deliberativo, e tínhamos que assumir mesmo, e não poderíamos deixar de comandar e levar o legado que o nosso saudoso presidente Paulo Magro nos deixou. Então, espero corresponder, assim, a todas as expectativas que foram criadas, né? E fazer um bom trabalho esse ano. A gente sabe das dificuldades que nós teremos, Série A é outro nível, é um outro orçamento, as dificuldades serão até, acredito que maiores que no ano que se passou. Legal, vamos para Blumenau, presidente Emerson Luiz, muito boa tarde. A sua pergunta para o presidente Gilson. Boa tarde, Mancha, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, parabéns. Aqui em Blumenau, presidente, a gente já teve o Zico, por coincidência,
jogando a Copa do Brasil contra o Blumenau Esporte Clube. Isso foi em 1989, segunda fase, e o time foi eliminado. Naquele mesmo ano, o Beck participou da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje nós não temos estádio, não temos casa, não temos divisão e vamos jogar a Série A do Campeonato Catarinense em Ibirama. E aqui muitos torcedores usam Chapecó como referência, como exemplo. E eu lembro que lá atrás, na década de 90, em tempo de rádio ainda, eu ia até o Estádio Regional Índio Condá, depois, é claro que se transformou em arena, e eu via muitos torcedores com a camisa do Grêmio e do Internacional. A Chapecoense vivia uma fase muito ruim. Quando aconteceu esse start, essa mudança de patamar, presidente? Então, acredito que a partir da ascensão da Chapecoense, das séries D, C e B e até a A, houve uma migração muito grande de torcedores, porque nós tínhamos uma influência muito grande aqui do Rio Grande do Sul, o Grêmio Internacional aqui na nossa cidade. Né, os mais antigos costumam torcer para esses times aí. Mas os mais jovens, a gente vê uma paixão muito grande pela Chapecoense a partir dessa ascensão. Quanto ao meu apelido, só queria esclarecer também que na infância eu também tinha uma admiração muito grande pelo Zico, por aquele baita time do Flamengo nos anos 80, que foi campeão mundial. Então, foi um carinho assim que a minha família acabou me dando e ficou esse apelido. Então, eu admirava mais a pessoa do jogador do que o clube, entendeu? Assim como hoje as crianças, a maioria das crianças admiram o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi, né? Naquela época, o meu grande ídolo era o Zico mesmo. Ele é um exemplo de pessoa, é um exemplo de cidadão mesmo, e foi um grande jogador. Legal, presidente, tem gente mandando mensagem aqui, ó, virei torcedor da Chape, será que dá para subir, campeão? Se dá para ser campeão, seria um bolão para fechar o campeonato. O Emerson da Barra da Lagoa. Boa tarde, é Série A. Ligado aqui de Chapecó, como sempre. Abraços do nosso Mano Costela, sempre ligado no Clube da Bola. Vamos para Itajaí, Marcelo Nunes. Boa tarde. E a tua pergunta para o presidente da Série A. Fala, Manchá, boa tarde para você, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. A minha pergunta é a seguinte, presidente. Agora, claro, veio o acesso à Série A, merecido, justíssimo, o acesso da Chape, segue a luta por esse título da Série B, mas quando já começa o planejamento para a Série A? Me refiro à formação de elenco, de grupo, até porque eu imagino que a Chape voltou para a primeira divisão para ficar, né, presidente? Por longos e longos anos. Então, a equipe, claro, precisa de mais qualidade, reforçar ainda mais, porque a competição é muito mais complicada, mas também sempre com aquela filosofia de pés no chão, né, presidente? Exatamente. Boa tarde, Marcelo. Logicamente que nós estamos ainda em disputa da Série B, com reais chances de conquistar o título nacional. O América Mineiro ontem nos deu essa oportunidade ao empatar o seu jogo com o Botafogo. E claro que nós vamos pensar a cada tempo, né? Vamos nos concentrar agora para terminarmos bem a Série B. Se possível, conseguirmos o título, seria um feito assim inédito para o clube e para a cidade também. Agora, quanto às contratações e ao planejamento de 2021, nós temos um departamento de futebol muito bem comandado pelo nosso vice-presidente, o Mano Dalpiva, pelo nosso superintendente, o Neto, e pelo André Martins. Então, sempre na mesma filosofia que eles começaram já em 2020, com os pés no chão, sem fazer contratos exorbitantes que a gente não possa cumprir posteriormente. Então, seguir nessa linha, né? Acertar, ser cirúrgicos, né, nas contratações. A gente não pode errar, em virtude até do nosso restrito orçamento, e sempre fazendo tudo dentro do orçamento. Essa vai ter que ser a nossa linha esse ano, tá? A gente tá vendo algumas festas, estava vendo ali algumas cenas da festa da torcida da Chape na noite de terça-feira. Fazer o seguinte, de Itajaí a gente vai para o sul do estado. Renato Semensati, muito boa tarde. Tua pergunta para o presidente Gilson. Boa tarde, Marcelo, demais colegas. Presidente Gilson, prazer enorme estar com o senhor pela primeira vez. Parabéns pelo acesso. E lhe pergunto o seguinte, presidente, a Chapecoense sempre foi um clube marcado pela estabilidade, até aquele acidente terrível, né, da Copa Sul-Americana.
E tem-se a falsa ilusão em Santa Catarina, eu digo falsa ilusão porque eu converso muito com os dirigentes dos clubes que vão até a Série A do Campeonato Brasileiro, tem-se a falsa ilusão que estar na Série A os seus problemas financeiros estão resolvidos. Devido a todos esses problemas que a Chapecoense passou, de ações e tudo mais, que todo mundo sabe o contexto, quantos anos a Chapecoense precisa permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para voltar àquela estabilidade financeira, ser aquele clube exemplo neste aspecto para os demais do Brasil, como sempre foi até aquele fatídico acidente? Então, Renato, Sir Renato, né, agora, a gente precisa, não dá para estimar exatamente quanto tempo nós precisaríamos para isso, né? O que nós temos que fazer é aprender com os nossos erros. A gente sempre aprende mais com os erros do que com os acertos, entendeu? Então, nós temos que não repetir o que nós fizemos de errado nos anos anteriores, tá? Então, acredito que o nosso maior legado que o nosso presidente, o saudoso presidente Paulo Magno nos deixou foi isso, né? Fazer as coisas sempre com transparência, com competência e não gastar mais do que a gente arrecada. Esse é o grande desafio. Agora, não é porque a gente está na Série A que os nossos problemas vão acabar, pelo contrário, nós temos muitas situações para resolver e eu acredito completamente na força da nossa torcida, na força da nossa comunidade, dos empresários aqui de Chapecó. Como foi dito na reportagem de início aí, o clube movimenta muitos valores no comércio local, na atividade, o empregado sempre, o colaborador, quando o time ganha, ele vai trabalhar mais contente, isso acaba transformando em produtividade também. Então, não é porque a gente está na Série A que nossos problemas estão sanados, né? A gente tem um longo caminho ainda para percorrer e resolver, mas acreditamos que com a ajuda de todos nós vamos superar esse momento, sim, com certeza. Legal, a gente tem no ponto aí um pedacinho da coletiva do Humberto Louser, do técnico da Chapecoense, mas antes, já vou chamar o Humberto, antes deixa eu só ler uma mensagem muito legal que acabou de chegar. Ó. Boa tarde, Mancha, sou fã de carteirinha do Clube da Bola, sou Eduardo Mônego de Chapecó, tenho muito orgulho de ser chapecoense, me criei nessa cidade desde 1962, sempre Chape. Um grande abraço para todos do Clube da Bola, em especial para o meu amigo, adivinha, Badá! Estamos de volta, Elite, vamos Chape, a mensagem do Eduardo. Que legal. Agora sim, um pedacinho da coletiva aí do Humberto. Fala, professor. Começar com os agradecimentos, né? Agradecer a todos os envolvidos, ao grupo de atletas que se dedicaram desde o início quando eu aqui cheguei. Uma situação muito complicada, nós conseguimos dar a volta, título catarinense, agora acesso à primeira divisão. Agradecer a todo o staff, todos os envolvidos daqui dentro da Chapecoense que lutaram, que fazem parte dessa campanha também. É uma satisfação, é uma sensação de dever cumprido por tudo que nós enfrentamos, tudo que nós passamos aqui. Vocês acompanharam, teve um momento ali que para tomar uma decisão de um grande clube que veio atrás mostrando que nós estávamos fazendo um trabalho bom e desperta o interesse de outros clubes. Então, ali, acredito eu que foi um divisor de águas, os atletas também se dedicando dia e noite, todos os treinamentos nossos. Então, é mérito de todos esses envolvidos que eu falei e a gente fica com aquela sensação de dever cumprido e como você falou, agora eu sempre falo para os atletas que a gente celebra 12 horas e quando tem um revés como foi do Botafogo, a gente tem que sofrer somente 12 horas também para já poder pensar no próximo jogo. Tá aí o jovem técnico Humberto Louser que levou a Chapecoense de volta à elite do futebol nacional. Pergunta agora de Floripa. Diogo de Souza, repórter do ND+, do Grupo ND. Sua pergunta, Diogo. Boa tarde. Sua pergunta para o presidente Gilson. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos os colegas aí. Boa tarde, presidente. Parabéns aí pela conquista do acesso. Ainda não terminou, né? Mas, enfim, segue na batalha. Eu gostaria de saber agora, tivemos a coletiva do técnico Humberto Louser, se vocês já abriram negociação para a manutenção dele na próxima temporada, já que foi um técnico já assediado ao longo da campanha da Chapecoense. E também gostaria de perguntar sobre o quadro de sócios do clube, presidente. Alguns clubes aí se mantiveram suas contas próximas do ideal em função do quadro associativo. Eu gostaria de saber como é que está a situação do quadro da Chapecoense e qual é a projeção
do clube? Qual seria o ideal a partir desse acesso à Série A? Então, boa tarde, Diogo. O técnico Humberto Lousa já tem contrato conosco até o final da temporada de 2021, né? Claro que os sócios são parte fundamental nesse processo. Se o clube sobrevive, e a razão de ser é pela sua torcida, a gente vê as imagens aí das comemorações, isso aí não tem preço que pague para todos nós da diretoria que trabalhamos no dia a dia, para os funcionários também. Agradecer a todos pelo grande empenho que tiveram nesse ano, diretoria, funcionários, a própria imprensa que nos ajudou, os patrocinadores que se mantiveram no clube, mesmo num ano complicado, difícil, de baixas receitas, né? Então a gente espera que a torcida retorne aos sócios, se associem, né? Porque é uma fonte de renda para a gente importante para manter o clube, e a gente espera que, com a situação se normalizando da Covid, com a vacina avançando, nós podemos ter novamente o público no estádio, né? Isso é que a gente espera, porque a torcida é parte fundamental, os sócios são parte fundamental e merecem comemorar, como estão vendo aí, essas imagens aí. Legal demais. Presidente Gilson, te agradecer muito pela participação aqui no programa e queria perguntar para o senhor se eu posso mandar fazer uma carteirinha de sócio do Clube da Bola. Vou mandar pelo Badá para o senhor participar mais vezes aí em 2021. Posso? Não só pode, como deve. Será um prazer sempre que você me convocar aqui, estarei presente, sem dúvida nenhuma. É um prazer com todos vocês aí, um grupo renomado aí e forte, com bastante audiência aí. Muito obrigado pela oportunidade, em nome da Chapecoense agradecemos. Obrigado demais. Esse aí foi o presidente Gilson Sbergen da Chapecoense, que está junto aí com o time na Série A. Não é do próximo ano, ainda esse ano a competição vai acontecer. Gente, isso é... Muita mensagem? Muita mensagem? Ah, mandou mensagem? Deixa eu ver aqui. Vamos ver as mensagens aqui. Vamos manchar. Viu, bem ligeirinho. Só para dizer que nós estamos para os cordetas, inclusive aqui, há 30 minutos falando só da Chapecoense, viu? Ah, verdade. Só da Chapecoense. Começamos o programa e até agora não paramos. Então, um abraço a todos que estão mandando mensagem. No final do programa eu vou dar uma geralzona nos abraços, mas em especial a Vanusa Palaoro, a Duda, nossa Duda, viúva do nosso saudoso e eterno presidente Sandro Palaoro, que também está sempre nos acompanhando aí, hoje está na audiência também. Vem a hora de Verdão, Mancha, matou a pau, meu querido. Mancha, pode falar, presidente. Mancha, só mais um detalhe, gostaria de aproveitar até a oportunidade e mandar os parabéns para o Brusque, que subiu para a Série B, né? E dizer que nós estamos na torcida pelo Avaí, que ele tem chances ainda de matemáticas de conseguir o acesso, e vamos torcer para o Figueirense também para se manter, porque nós precisamos de um futebol catarinense forte. Quanto mais forte o futebol catarinense, todo mundo ganha. Não é só a Chapecoense. Todo mundo ganha. É isso que eu quero deixar. Muito obrigado pela oportunidade. Legal demais, presidente Gilson Sbergen agora na Série A junto com o Verdão, hein? Olha só, o Badá fez assim com o telefone, até pensei que tinha mandado a mensagem, porque o telefone não para. Tremendo direto aqui, chegando muita mensagem, 991914706. Professor Edson de Souza aqui de Floripa falou: Mancha, parabéns pelo Clube da Bola, sob sua coordenação com maestria e competência. Show! Obrigado, professor Edson. Professor Edson, que é da Federação Catarinense do Desporto Universitário, FCDU. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho, deixa eu ver se a gente vai falar um pouquinho de Avaí, vai continuar na Série B ou a gente vai para o intervalo. Vamos continuar falando um pouquinho então? Avaí e Vitória 2-2, eu convoco o Renato Semensati. O Avaí deixou escapar, né? Quando o jogo o time tá ganhando, 45 do segundo tempo, e o adversário empata, o cara vê escorrer por entre os dedos o resultado positivo, né, Renato? Concordo contigo, gênero, número e grau. O Avaí, para mim, ele deixou, embora o presidente tenha sido muito simpático ali, o presidente Gilson, em dizer que torce para o Avaí, que tem possibilidade matemática. É evidente que tudo que ele falou ali é perfeito, né? Eu, como sou profissional da área, eu sempre digo, qualquer lugar que passo, hoje estou em Criciúma, estive em Florianópolis, eu torço sempre para os times de Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina hoje vai ter
um espaço muito maior do que o Paraná no cenário nacional, se o campeonato terminar como está hoje, né? O Paraná vai ter só um na Série A, nós também, mas na B e na C, Santa Catarina vai ter muito mais times, mas isso é uma outra história. Sobre o Avaí, Marcelo, eu não gosto de treinador medroso, treinador que faz 1-0 e se agarra no resultado. Eu vi o jogo do Avaí, o Avaí fez 1-0 com o Valdívia, jogando a melhor partida que eu vi o Valdívia jogar no campeonato, aí o Avaí toma um empate logo na sequência. Aí no segundo tempo, o técnico é obrigado, porque não é o conceito dele, mas ele é obrigado, porque ele precisa do resultado, a gente está vendo aí os melhores momentos, ele é obrigado a tirar um zagueiro, que ele estava com 3, e colocar um atacante. Aí ele faz o 2-1. Aí o que ele faz no final do jogo? Ele tira o melhor em campo, isso não sou eu que estou dizendo não, foi o pessoal de Florianópolis que eu acompanhei depois, as equipes de rádio trabalhando, elegeram o Valdívia melhor em campo. Aí ele tira o Valdívia, põe um zagueiro para se garantir no 2-1. E aí, como diz o glorioso Muricy Ramalho, meu caro Marcelo, a bola pune. E aí, quando você quer só se defender, o que acontece? Tomou o gol de empate e, na minha visão, deu adeus ao acesso. Não matematicamente, mas quem conhece o meio do futebol sabe muito bem que o cavalo passou encilhado e, infelizmente, pela teimosia do Claudinei Oliveira, o Avaí não montou nesse cavalo. Legal, Renato Semensati, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais Chapecoense, mais Avaí, tem a vitória do Figueira, tem Metropolitano, tem um papo com o técnico Gersinho Testoni do Brusque, o adeus do Marinheiro. Tem muita coisa ainda hoje. Se fosse você, não saía daí. Sai um pouquinho, vai na geladeira, pega o suco, mas volta que o programa tá muito legal, hein? É rapidinho. É sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e temor. Leva consigo